A gente estava falando sobre Brasília e essa semana foi a semana de decisões sobre as eleições do próximo ano. Primeiro, o Tribunal Superior Eleitoral tratando das resoluções, uso de inteligência artificial. E ontem, o Supremo Tribunal Federal deliberando sobre as sobras eleitorais. No que é que essas decisões judiciais podem impactar já para o pleito desse ano? Wallace, na verdade, na terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral ele editou as resoluções ou aprovou as resoluções que vigorarão agora no pleito eleitoral de 2024. Era uma expectativa que existia lá no tribunal, que existia entre nós também, operadores do direito eleitoral, E dentre essas resoluções, o que realmente trouxe de maior impacto ou de maior discussão foi realmente essa utilização da inteligência artificial. A legislação eleitoral, ela permite essa utilização da inteligência artificial, agora ela estabeleceu alguns critérios. Por exemplo? A inteligência artificial ela pode ser utilizada desde que fique claro, na propaganda ou na divulgação que está sendo utilizada a inteligência artificial naquele caso. Que aquela divulgação está sendo editada ou manipulada, que é o termo jurídico que a legislação utiliza. Então, tem que chegar ao conhecimento do destinatário que para não enganar, né? Para não enganar ninguém. Pode deixar isso. Aberto, e outra preocupação principal, Wallace, dessa resolução, principalmente que trata da inteligência artificial, é a vedação, que é uma matéria que o TSE, enfim, os tribunais vêm batendo muito, que é justamente a vedação, de fake news, para que não possa, inclusive responsabilizando quem divulgar fake news. Eles usam o termo deepfake, que é aquela que sai uma imagem com a voz... Por exemplo, era um apresentando a hora H com outra fala. Pedindo outra voto para alguém, isso, que é o que eles chamam de deepfake. Então, isso aí está terminantemente proibido. Porque também é demais, né? É uma manipulação grosseira e escrota, para você colocar um discurso na boca de alguém, inclusive, às vezes até seja o que for, crime, viu? Seja o que for. Doutor Bruno, o senhor falou sobre a questão das fake news, já que entrou nesse tema. Essa é uma discussão muito forte desde a eleição de 2018. Vem sendo debatida em 2018, mas desde 2014, Dilma lá, Marina e Aécio, era algo muito forte também. O senhor acha que está na hora de haver uma regulação mais dura para não precisar todo ano o TSE tem que estar se adaptando a essas questões? Wallace, no nosso ponto de vista, sim. E o TSE vem se esforçando nesse sentido. Recentemente também, de 2021, foi criada a norma penal, punindo também com pena de detenção quem divulga essas fake news, divulgar fake news, sabendo que aquela notícia realmente não é verídica. Então, existe essa preocupação do Tribunal Superior Eleitoral. E, na nossa visão, logicamente, deve sim essa questão ser tratada cada vez com mais afinco, com mais punição, para que a gente evite, embora seja difícil, Vocês que são operadores aí das mídias sociais, embora seja difícil, mas existe uma preocupação muito forte e isso vem se traduzindo nessas resoluções, nas falas dos ministros, nas entrevistas que os ministros eles concedem. Então, eles sempre vêm batendo nessa questão relacionada a fake news. Então, tentando fazer essa parte, a parte deles, Estão fazendo a parte deles, prevendo essa parte também legislativa, de previsão de crime, enfim, resoluções do TSE, tudo isso nesse combate das fake news. Houve uma decisão ontem em relação às sobras partidárias. Eu comecei o programa de hoje falando sobre a história dos partidos nanicos, que há uma tendência muito grande de ir se afunilando para menos partidos, porque não vão conseguir, existir. Vai chegar uma hora que vão ser praticamente extintos. Essa interpretação que o Supremo deu ontem deixa claro o quê? Na contagem dos votos para as sobras partidárias. Essa parte das sobras partidárias, as sobras eleitorais, enfim, elas são divididas em 3 etapas, para que os ouvintes, os telespectadores entendam. Inicialmente, preenche-se as vagas com aqueles candidatos ou partidos que atingiram o quociente eleitoral e, consequentemente, o quociente partidário. Exigindo só que os candidatos que vão entrar nessa primeira fase atinjam pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então, essa é a primeira fase. Se não preencheu todas as vagas, a gente passa para a segunda fase, que é justamente quando entra essas sobras que eles dizem que é as sobras por média. Por média, porém, também existem percentuais que devem ser
atingidos pelo partido, que seria 80%, e para o candidato, que seria 20%. E a terceira etapa, que é justamente essa que o STF decidiu ontem, é que o STF entendeu, dando uma interpretação conforme a Constituição, que é o que a gente chama de sobra da sobra, que nesse aí não poderia existir cláusula de barreira, ou seja, não poderia se exigir percentuais para que o candidato ou partido seja beneficiado com aquela vaga. Então, o que isso quer dizer? Que realmente a intenção do STF é tentar beneficiar esses partidos nanicos, esses partidos menores, tirando essas cláusulas de barreira para que mais partidos, mais agremiações possam conseguir, embora seja lá na terceira fase, mas pelo menos é aquela esperança de que... Um respiro. Um respiro para esses partidos menores, para que eles possam realmente atingir essas vagas. Transferência e domicílio eleitoral, isso é sempre uma polêmica. Por exemplo, a gente tem um exemplo agora clássico. Em João Pessoa, Nilvan Ferreira deixa o domicílio de João Pessoa e vai para uma candidatura em Santa Rita. O que é que o cidadão que pretende ser candidato em determinado município, ele precisa comprovar para ser aceito aquela transferência de domicílio eleitoral? É só mudar e pronto? Não tem que demonstrar vinculação com a cidade, não? Como é que funciona isso na prática? Na prática, o ideal é que ele tenha aquela vinculação com o município, logicamente, já que ele vai representar... De alguma ordem, né? De alguma ordem, já que ele vai representar os interesses daqueles munícipes. Então, o ideal realmente é que ele tenha aquele vínculo, aquela relação com o município. O que é que a legislação prevê? Que o cidadão que pretende ser candidato, ele deve ter aquele domicílio eleitoral 6 meses antes do pleito. Tanto o domicílio eleitoral como a filiação partidária 6 meses antes do pleito. Inclusive, nós estamos prestes aí a iniciar essa questão da janela partidária. E no processo eleitoral, a gente até já chegou a discutir sobre isso, a legislação eleitoral ela deve ser, Alisson, interpretada de uma forma restritiva. Então, se a legislação entende que são 6 meses antes do pleito, ele tem que ter aquele domicílio. Aí ele pode provar através de uma moradia que ele tenha, de um trabalho que ele possui naquele domicílio, de um aluguel de uma residência, enfim... Realmente, como você pontuou, ele tem que mostrar que existe aquela vinculação com o município e ter esse domicílio, essa comprovação até 6 meses antes do pleito. E o prazo de filiação partidária também, para estar apto? 6 meses para estar apto. Você tem que estar filiado 6 meses antes pelo partido que você pretende disputar as eleições. Já foi um ano antes, né? Já foi um ano antes. A mudança veio de 2015 com a mini-reforma eleitoral. Antigamente previa-se 1 ano para domicílio e 1 ano para a filiação partidária. Esses 2 prazos foram modificados e hoje só se exige 6 meses para cada um deles.